A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 2 do terceiro trimestre do ano 2018, a lição que traz como título A Beleza e a Glória do Culto Levítico. Nós estamos estudando aí a revista do terceiro trimestre, essa revista que traz aí como título principal Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Então nós estamos estudando alguns temas aí dentro do livro de Levítico, e nessa aula nós vamos falar do culto levítico. Então a gente vai ver aqui que o culto levítico é a base de todo o culto do Antigo Testamento. Essa aula vai ser ministrada aqui com o slide em PowerPoint, que você pode baixar no site do EBD em Foco. No site do EBD em Foco você vai encontrar slides em PowerPoint, subsídios em PDF, subsídios em vídeo, ou seja, além desse comentário tem mais um curso, né, que é feito em vídeo, um curso do livro de Levítico, comentando o Levítico, comentando a leitura bíblica em classe de cada lição. Então o EBD em Foco é um local que você vai e encontra tudo que você precisa ali de material, de subsídio para ministrar uma aula de excelência. Então você pode usar esse material na sua classe, usar esse slide na sua aula, tirar o nome, tirar o logo do EBD em Foco, você modifica o slide do jeito que você quiser. Você que não tem tempo de preparar o slide, não tem tempo de recorrer ou não tem acesso a alguns outros recursos, no site do EBD em Foco você encontra. Então você vai ter muito mais tempo para estudar, para se preparar melhor, né? E com o slide pronto, isso vai ser muito bom. Quem já fez slide sabe que demora muito tempo fazendo um slide. Então acesse o site do EBD em Foco, que você vai ter acesso a todo esse material aí. Vamos começar aqui a nossa aula, né? O nosso textuário, ele vai falar o seguinte: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Levítico 9:23. Algo bem interessante que a gente vai observar em Levítico, tanto, na verdade, em quase todo o Antigo Testamento, mas dentro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, a gente vai ver muito falar da glória do Senhor. Então está sempre ali, a glória de Deus está presente. Então o verdadeiro culto faz com que a glória do Senhor apareça, né? Então a gente vai ver que quando o culto ele deixa de ser um culto verdadeiro, a glória do Senhor não está presente. Isso a gente observa no Antigo Testamento. Verdade prática: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar, viu? Que eu estava falando da glória do Senhor que tem que estar presente, isso já a gente tira ali fazendo essa leitura do Antigo Testamento, a gente vai ver que sempre a glória do Senhor está presente. E apesar de que a nossa lição vem falando a beleza e a glória do culto, a gente tem que entender que isso aqui, essa beleza e essa glória também, ela vai acontecer, vai estar presente, mas não vai valer de nada se o coração não estiver aquebrantado. Então a pessoa tem que ter a questão do quebrantamento, a fé, né? Não é só um ritual, não é só para cumprir tabela. A gente vê que muitas pessoas hoje vão para a igreja porque acostumaram ir para a igreja, acostumaram participar daquele momento ali na igreja, no culto, mas o coração está longe, não tem fé. Então a gente tem que entender que é muito além de um ritual, né? Realmente coração quebrantado, arrependimento, né? E ali sim a gente vai observar a beleza do culto, né? A glória do culto. Objetivo geral: conscientizar de que o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. Então esse é o objetivo geral dessa lição. Você que é professor da EBD e vai usar o slide na sala de aula, leia o objetivo geral com seus alunos para que todos possam ter aí a certeza do que vai ser estudado, né? O que realmente vai ficar, o que tem que aprender. Os objetivos específicos: no primeiro tópico, mostrar como era o culto no Antigo Testamento. No segundo tópico, elencar os elementos do culto divino. E no terceiro, explicar as finalidades do culto levítico. Então a gente vai observar aqui que cada tópico tem um objetivo a ser alcançado, né? E você que é professor vai se atentar também dentro da lição, ministrando na sua classe, se você atingiu esses objetivos. Nessa aula aqui que você está assistindo, você vai cumprir também esses objetivos. Essa é a ideia, né?
e nós possamos aqui cumprir esses objetivos específicos. A leitura bíblica em classe se encontra em Levítico 9, de 15 a 24. Essa leitura ela é muito importante. Eu não faço aqui para ganhar tempo no vídeo, mas dentro do site do EBD em Foco tem um curso comentando o Levítico e tem o comentário dessa passagem, está disponível. Você pode entrar e assistir lá o comentário, realizado até pelo Diácono Melk, que é colaborador do EBD em Foco. E aí você vai entrar lá e ver esse comentário, faça um estudo dessa passagem, explique para os seus alunos, para que você possa dar uma aula completa aí. É porque assim, essa leitura ela não é explorada dentro da revista. É isso que eu quero dizer, assim, que a gente às vezes tem que estudar ela por fora, porque dentro da revista em si, o comentarista ele cita alguma coisa, mas não explora ela por completo. Por isso que você tem que fazer um estudo separado da leitura bíblica em classe. Introdução. Vamos começar aqui a nossa introdução. Diz o seguinte: no ato da adoração ao Deus único e verdadeiro, temos que evitar dois extremos: a informalidade profana e indecente, ou seja, um extremo onde o culto passa a ser simplesmente algo bagunçado, algo feito de qualquer forma. Eu procurei uma imagem para colocar aqui e não encontrei nenhuma imagem assim que encaixasse mais de forma perfeita. Então eu encontrei essa imagem que mostra Acabe e Jezabel adorando outros deuses. Então, assim, eu coloquei por quê? Porque foi uma época em que Israel começou a profanar o culto, começou a adorar outros deuses, Então, a gente vê que eles quiseram fazer o seu próprio culto, A questão da informalidade leva a pessoa a praticar a idolatria. Então, um exemplo aqui do rei Acabe, com Jezabel na sua informalidade adorando outros deuses, não o verdadeiro Deus. E o outro extremo é o ritualismo que mata o genuíno culto. Então a gente observa que na época de Jesus, os fariseus eles estavam muito ligados com o ritual, com cumprir todos os rituais, tudo que tinha que ser cumprido, e esqueceram do principal, que é o amor, que é o coração aquebrantado, que é a fé. Não, eles iam lá, cumpriam todos os requisitos, davam oferta, davam os dízimos, queriam cumprir a lei, e só que eles estavam esquecendo o mais importante. Então são duas coisas que a gente tem que evitar, dois extremos a serem evitados aí, para quem vai prestar o verdadeiro culto a Deus. Então, por esse motivo que o Senhor deixou a sua congregação israelita nos livros de Êxodo e Levítico ordenanças e instruções quanto à essência do culto. Então Deus ele deixou como é escrito como que deve ser realizado o verdadeiro culto. A adoração a Ele não é feita de qualquer forma. Tem que ter ali um preparo, tem que ter toda uma organização. Então não é feito de qualquer maneira, então não tem desculpa. Alguém pode falar assim, mas eu não sabia que era assim. Não, sabia sim, está escrito aqui, leia o Pentateuco, principalmente Levítico, que você vai ver tudo que tem que ser realizado dentro do culto e como deve ser o culto. Então Deus deu a ordem e mostrou como que é feito. Tendo como exemplo a construção, a consagração do Santo Templo em Jerusalém, nós vamos aí mostrar nessa lição que a beleza e a glória do culto levítico. Então aqui o escritor da revista, da CPAD, ele tomou como exemplo aquele momento ali da história em que Salomão consagra o templo. Ele constrói o templo, faz a consagração do templo, e o culto que acontece ali na consagração do templo é baseado em Levítico. Salomão não faz algo de qualquer forma, ele faz baseado no que Deus já ensinou lá em Levítico. Então nós vamos estudar esse culto levítico usando esse exemplo de Salomão. E que a nossa adoração, a adoração a Deus conte com a presença do Espírito Santo em todos os atos, e sem a glória de Deus não tem, o culto não tem validade. Então adorar Deus, fazer o culto a Deus, prestar um culto a Deus e Deus não se fazer presente, a glória de Deus não estiver presente, não valeu de nada. Primeiro tópico, o culto no Antigo Testamento. Vamos lá. Primeiro, definição. O que é o culto divino? Primeiro, nós começamos o nosso tópico 1 com essa pergunta, a revista começa com essa pergunta: o que é o culto divino? É o serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada uma de suas criaturas morais. Seja anjos, sejam homens. Ou seja, todos têm que prestar um serviço amoroso, voluntário e exclusivo de adoração a Deus.
Então o culto envolve tudo isso. Se não for amoroso, se não for voluntário e se não for exclusivo, não é um culto verdadeiro, não é um culto divino. Então tem que ter todos esses elementos para ser um culto divino verdadeiro. Isso tanto faz para Israel no Antigo Testamento, ou seja, a regra é para Israel, mas também agora para a igreja de hoje. Então a gente tem que ver que o princípio básico da adoração a Deus, do culto a Deus, é válido para os dias de hoje. É tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Não tem esse negócio de que, é Antigo Testamento, a gente não vive mais lá, para que eu vou estudar Levítico, né? Para que eu vou ler Levítico se já passou, se é Antiga Aliança, né? O que eu vou aprender disso aí? Não, o princípio básico da adoração que era válido para eles, é válido para os dias de hoje, para a igreja. Né? Para que todos, em todos os tempos e lugares, né? Ou seja, todo lugar, todo mundo, possa ir prestar um verdadeiro culto a Deus, glorificar Deus, que é o nosso Criador e mantenedor de todas as coisas. Então a gente tem que prestar esse culto a Deus porque Ele é o dono do universo, Ele criou e mantém todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Então todas as pessoas podem adorar Deus e o princípio básico da adoração a gente aprende na sua palavra. Né, uma passagem aqui de Apocalipse vai dizer assim, né, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a honra e o do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então eu sempre falo que na nossa oração, todas as vezes que nós vamos orar, nós temos que começar adorando a Deus pela sua grandeza, pela sua criação, por tudo que Ele fez. Na era patriarcal, né, o segundo subtópico aqui, como que era o culto na época dos patriarcas, né? O primeiro grande patriarca a prestar um culto a Deus foi Noé. Então a gente observa que Noé, ele prestou um culto a Deus, ele adorou a Deus, ele fez sacrifícios, Deus fez uma aliança com Noé. Só que se a gente observar, o que Abel fez também foi um culto a Deus. A Bíblia não dá detalhes do culto que Adão prestava a Deus, mas com certeza Adão também prestava um culto a Deus. Esse momento de adoração, de servir, de sacrifício ali diante de Deus, isso sempre aconteceu na humanidade. Deus sempre teve os seus ali lhe adorando. Então Noé prestou esse culto. A gente observa também que os patriarcas, todos eles prestaram culto a Deus. Abraão, Isaac, Jacó, né? E Jó também. Jó está incluído na lista dos patriarcas, né? Jó, ele oferecia sacrifícios, né, por ele, pelos seus filhos. Então a gente observa que antes da questão da lei lá de Levítico, o culto a Deus era oferecido de forma individual. O patriarca ali era o responsável, era o chefe da casa, e ele fazia o sacrifício, ele fazia o altar, né, e ele prestava essa adoração juntamente com sua família. Então era meio algo assim não tão organizado, e cada um fazia ali o seu culto a Deus, e Deus recebia. A gente tem que entender isso também, né, que eles prestavam esse culto, e Deus recebia esse culto que eles prestavam. Eles foram chamados, né, a gente tem que observar isso também, o chamado dos patriarcas, eles foram chamados para constituir a nação profética sacerdotal por excelência. Então eles tinham que dar o exemplo. Né? Então eles prestavam esse culto, adoravam a Deus, e eles eram um exemplo para o restante da nação, para os seus descendentes. Então todos iam olhar para eles e falar assim, olha, vamos fazer isso aqui, porque os nossos pais já faziam, já realizavam, né, esse culto, prestavam esse culto. No período de Moisés, Deus, através de Moisés, entregou ao seu povo leis e instruções. A gente tem que entender assim, tem uma transição da época dos patriarcas para a época de Moisés. Porque na época dos patriarcas, cada um ali fazia na sua casa, prestava o seu culto, era individual. Agora Deus vai entregar uma lei e Deus vai dar instruções de como que o culto vai ser realizado. Agora não é mais lá na sua casa, você não vai pegar o animal e fazer da sua maneira. Tem alguém separado para isso. Né? Não é qualquer animal, você tem que escolher o animal correto. Então vai ter todas as instruções. Então a partir de Moisés começa a mudar a questão do culto. Então fica um pouco diferente, né? Para que, né, o culto passasse da informalidade a uma etapa mais teológica, litúrgica e congregacional. Preste atenção que isso é muito importante.
né, essa mudança aqui da maneira que acontecia o culto a Deus, a adoração a Deus, o sacrifício. Antigamente era mais informal, antes da lei, e depois da lei o culto tomou esse formato um pouco formal, tem uma liturgia a ser seguida, até mesmo porque o povo pode ter aprendido muita coisa errada no Egito, e Deus também tinha que tirar esse mau costume desse povo. A gente já falou isso na aula anterior, né, que Deus também queria limpar o povo da contaminação do Egito, e essa contaminação quer dizer também maus costumes, maus hábitos com relação ao sacrifício, ao culto em si. A partir daí, estabeleceram-se as festividades sagradas, como a Páscoa, por exemplo. Então a Páscoa começou ali antes da saída do Egito, né? dentro do Egito ainda, Deus estava preparando o povo para sair, já aconteceu a festa da Páscoa e eles continuaram repetindo essa festa, celebrando essa festa para lembrar desse momento, e depois o dia da expiação, enfim, dentre outras festas, festa do tabernáculo, festa de Pentecoste, festa das primícias, tudo isso estava vinculado à questão da adoração, ao culto, né? E agora não somente as famílias, mas todo o povo é intimado a cultuar a Deus. Então a gente observa que agora o culto não é mais só aquele negócio fechado entre família, na família ali, como acontecia na época dos patriarcas, mas o culto agora é para todo o povo. 1.4. No tempo de Davi e Salomão. Até a ascensão de Davi como rei de Israel, a música não era utilizada no culto divino. Eu, particularmente, não fiz uma pesquisa profunda sobre esse tema aqui. Tá aqui no slide o que o comentarista da revista colocou. Mas seria interessante se nós tivéssemos alguma fonte. Se alguém quiser postar no comentário, falar alguma coisa, mandar uma mensagem no WhatsApp para contribuir com esse tema aqui. É questão da correria mesmo, não me aprofundei. Para saber quando é que a música realmente foi introduzida. Pode ser, a gente vê que na época de Davi há uma ênfase na questão da música, na questão dos instrumentos musicais, há uma ênfase maior nessa questão de envolver a música na adoração, mas eu acredito que antes de Davi já tinha. Antes de Davi já tinha instrumentos musicais, antes de Davi a música também já era usada. Não tão organizada como na época de Davi, mas já existia. A gente vê, por exemplo, o cântico de Miriam e de Débora, tem o cântico também de Moisés. Então eram músicas cantadas, né? Ou seja, eles cantavam, tinham um ritmo, né? E eu acredito que tinha instrumentos também para tocar essas músicas. Até mesmo a imagem que eu coloquei aqui, por exemplo, de Miriam cantando e dançando, tem aí um pandeiro, né? Então, ou seja, provavelmente eles tinham algum tipo de instrumento primitivo. Não era tão organizado quanto na época de Davi e Salomão, mas já existia, pelo menos é o que eu acredito, né? Então a gente observa que esses atos isolados de Miriam e Débora, né, precederam aí a liturgia do Santo Templo. Como Davi também era profeta, salmista e músico, né, ele fez com que essa celebração ao Senhor fosse enriquecida com instrumentos musicais. Então, o uso de instrumentos musicais de maneira formal, realmente a gente pode tirar aí que aconteceu na época de Davi. Mas eu acredito que antes já tinha. E é interessante, né, que Crônicas 15, 16 vai falar assim: e disse Davi aos chefes dos levitas que construíssem de seus irmãos cantores, constituísse de seus irmãos cantores para que com instrumentos musicais, com alaúdes, harpas e símbolos se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Então aqui ele cita vários instrumentos, né, que não foram instrumentos criados nessa época, já existiam antes disso. Então instrumentos que já existiam e eles já eram usados para adorar a Deus. Buscando sempre a excelência do culto divino, o rei Davi inventou e fabricou diversos instrumentos musicais, né? E claro, aqui a gente vai ter um registro bíblico também, né? E 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. 1 Crônica 23:5. Então a gente observa aqui Davi falando que ele fez alguns instrumentos. Se ele inventou ou se ele só fabricou, o texto não vai dizer isso. Mas Davi tinha essa habilidade de construir instrumentos, e isso, claro, para ser usado na adoração ao Senhor. Salomão também dedicou-se ao enriquecimento litúrgico e musical na adoração divina. A gente vê na inauguração do templo, ali Salomão coloca o povo para cantar, para tocar,
né, os levitas, e tem ali a glória do Senhor desce no momento que eles estão louvando, e eles não podem ficar de pé, uma glória muito grande, isso no momento da música, do coro, cantando e tocando, né? Então a glória do Senhor desce na inauguração do templo. Ezequias também foi um rei aí que destacou-se, né, no zelo do culto do Senhor. Vale ressaltar que Ezequias, né, o seu pai, Acais, foi um rei perverso, foi um rei que tirou os utensílios do templo, deu para o rei da Síria, ele fechou as portas do templo. Acais foi um rei perverso que não serviu a Deus, idólatra, sacrificou até os seus filhos ali para outros deuses. Mas o seu filho Ezequias, né, foi um dos filhos que ficou vivo, que herdou o trono. Ele trouxe de volta a adoração, reabriu a porta do templo e colocou também músicos, ou seja, a adoração ali com música. A gente vê aqui, por exemplo, uma citação de 2 Crônicas 5, falando de Salomão, da época de Salomão, né? Citando também instrumentos. Eu vou só enfatizar isso aqui: símbolos saltérios com harpas, né? Ou seja, instrumentos musicais que eram usados ali para adoração a Deus. E na época de Ezequias, ele trouxe de volta isso, porque o seu pai tinha acabado com esse culto belo, né, esse culto que acontecia, fechou a porta do templo, mas ele trouxe de volta, e com certeza ele trouxe também, se você ler essa passagem de Crônicas 29, 26 a 28, você vai observar que a música também, o louvor, está inserido aí na adoração lá no culto realizado pelo rei Ezequias. Vamos lá. 1.5. Após o cativeiro babilônico. Em 586 a.C., os judeus foram levados em cativeiro à Babilônia, onde permaneceram, né, ali por 70 anos. Então, né, uma linha do tempo aqui para a gente entender melhor, eles foram levados, na verdade, foram 3 levas, né? A primeira aqui em 586, e teve uma em 605, que levou Daniel e os seus amigos, e aí depois teve outra leva em 586 e outra em 585. Foram 3 levas, né? E depois teve o retorno em 538. O retorno também aconteceu em várias fases, né? O povo retornando para Jerusalém. Então a gente vê que durante 70 anos o povo permaneceu no cativeiro, como já estava previsto nas profecias, e nesse período a gente lê lá o Salmo 137. Eu recomendo você ler o Salmo 137 todo, leia todo. Ele fala assim, ó: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Salmo 137, 1 e 2. Então você lê o Salmo 137, é um salmo bem triste, né? É um salmo bem, onde a gente vê assim, um relato da tristeza do povo de estar lá numa outra terra. Eles não tinham alegria para tocar. E o povo da terra pedia para eles tocar. Ele fala assim, toca para nós. E eles não tocavam, porque isso também seria uma afronta. Era como se eles estivessem ali mostrando que o Deus babilônico seria maior do que o Deus de Israel, se eles fossem tocar ali a pedido daquelas pessoas, né? Ou seja, mostra aí quem é o Deus de vocês através da música, né? E eles falavam, não, nós não vamos fazer isso, nós estamos longe da nossa terra, não é momento aqui para nós louvarmos. E realmente, nesse período, foi um período complicado, mas acontece o seguinte, ali na Babilônia, no exílio, foi onde surgiu, segundo alguns estudiosos, a sinagoga. Então vou falar da sinagoga um pouco mais na frente, até senti falta dele falar da sinagoga aqui na revista, né? O escritor da revista não falou da sinagoga, mas a sinagoga ela também foi importante para a adoração, para o culto lá no exílio, quando o povo estava lá no exílio, né? O local onde o povo ia adorar, não fazia sacrifícios, mas lá eu acredito sim que eles cantavam, porque era o culto na sinagoga envolvia cânticos de salmos, envolvia leitura da palavra, explanação da palavra, bênçãos, né? Então o culto da sinagoga também era um culto organizado, né, que surgiu lá no exílio. Mas voltando aqui, né, para a lição, no Salmo 137, realmente quando o povo chegou lá, bateu uma tristeza muito grande, não fazia mais sentido eles querer ali adorar Deus, né, porque eles estavam passando por um problema difícil, né, no exílio. Só que eles retornaram, né, ali, incentivado por Esdras e
Neemias, o culto foi reavivado. Na questão do culto por completo, onde oferece o sacrifício, né, o templo foi reconstruído, os muros foram reconstruídos, né, e ali na dedicação dos muros, né, vamos ler aqui Neemias, né, e na dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los, a fim de fazer a dedicação com alegria, com louvores e com cânticos, saltérios, símbolo e com harpas. Então a gente observa aqui o culto sendo realizado novamente lá em Jerusalém, e a presença de instrumentos musicais. Significa que o povo realmente se alegrava através da música e usava a música para adorar a Deus. Segundo tópico, os elementos do culto levítico. Primeiro elemento do culto levítico, sacrifícios. O culto inaugural do Santo Templo, que teve início com a chegada da Arca da Aliança, né, ou seja, chegou ali a arca, eles levaram a arca, né, colocaram a arca ali, os sacerdotes carregaram a arca, chegaram no templo com a arca, foi marcado por uma grande quantidade de sacrifício de animais. Então aqui Salomão está inaugurando o templo. E antes do templo, tabernáculo. Nós falamos bastante de tabernáculo em aulas anteriores, né, principalmente no primeiro trimestre, a gente falou, em Hebreus falamos do tabernáculo. Na aula passada também falamos do tabernáculo, e o tabernáculo era o local de adoração, onde acontecia o sacrifício, acontecia o culto, e agora Salomão constrói um templo, e na construção do templo, o tabernáculo deixa de ser usado, e o templo passa a ser o local de adoração a Deus, né? E aqui na inauguração do templo, começa com sacrifício de animais. Então o sacrifício, ele era muito importante. A gente observa que desde quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, lá no jardim do Éden, Deus já fez um sacrifício, porque diz que Deus vestiu eles com pele de animais. Então, como que Deus arrumou pele de animais? Deus matou o animal, fez um sacrifício para vestir ali Adão e Eva. Então o sacrifício veio depois, aconteceu com Abel, Abraão fez sacrifício, Isaac, Jacó, todos fizeram sacrifício, porque o sacrifício simbolizava aí a reconciliação do homem para com Deus. O rei Salomão, ele fez, né, uma demonstração de ação de graças a Deus, né, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele realmente fez algo aí, relembrando a aliança que Deus fez com esses homens. Encerrando aqui a questão do sacrifício, a gente vai andar um pouco rápido, assim, eu não vou explorar tanto cada tópico, porque a lição é muito grande. Nesse subtópico aqui mesmo, ele tem 6 subtópicos, nesse tópico aqui tem 6 subtópicos. Então a gente vai passar um pouco rápido, né, mas a questão do sacrifício, a Bíblia diz no Novo Testamento que nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, nós temos que oferecer sacrifícios de louvores, então continua válido para os dias de hoje. A gente não vai lá oferecer um sacrifício de um animal porque já cumpriu em Cristo, né? Os sacrifícios da antiga aliança já se cumpriram em Cristo. Então nós vamos no culto celebrar o sacrifício de Cristo que já foi realizado. Na antiga aliança eles sacrificavam um animal apontando para o sacrifício de Cristo. Eles olhavam para frente, olhavam, né, para aquele que um dia viria. Hoje, nós já vamos prestar um culto, né, ali olhando para trás, né, para aquele sacrifício que já foi realizado. É mais ou menos assim, seja o sacrifício que já aconteceu, e ali nós vamos adorar a esse Deus maravilhoso. O sacrifício continua sendo um elemento dos cultos no culto atual, dessas duas formas, pelo sacrifício de Cristo e pelo nosso próprio sacrifício, né, de louvor e oferecendo o nosso corpo a Deus. Cânticos. Vamos lá. Em seguida, os cantores e músicos puseram-se a louvar o Senhor. Então aqui, continuando a história da inauguração do templo, né? Ali chegou a Arca da Aliança, ofereceu sacrifício, depois tem cânticos e louvores, e entoando provavelmente os cânticos de Davi e outros salmistas que tinham composto. Então, sim, eles cantaram os salmos. Os salmos é um inário, tem gente que não sabe disso, mas é um inário. O povo não lia os salmos, o povo cantava os salmos. Então, eles pegavam o livro de salmos, abriam e cantavam. E eles sabiam de cor quase todos os salmos. O povo sabia os salmos de cor, porque eram cantados. Quando você quer decorar algo, cantar é melhor do que só ler, né? Só ler ali aquele texto. Pega a letra de uma música, lê e tenta decorar. Agora canta ela para você ver. Então, eles cantavam salmos, e realmente
o que fica para nós aqui hoje, né, desse tópico aqui, é uma aplicação para nós, é que quando a gente lê os Salmos, a gente vê ali a glorificação a Deus. A gente vê exaltando a Deus. A gente vê o salmista, seja Davi, seja outro salmo, né, outro escritor que, né, não foi só Davi que escreveu o livro de Salmos, a gente vê ali a ênfase em exaltar e adorar a Deus. E quando nós olhamos para os hinos de hoje, a ênfase parece que está no homem. Né? A ênfase da adoração parece que está, né, centrada no homem. Só hinos de vitória, hinos de bênção, e esquece do Deus verdadeiro, Ele que é digno de toda adoração. O culto tem que ser prestado a Ele, os hinos têm que ser cantados para Ele, né, e não para nós. Então é um exemplo aqui de como era o culto naquela época, trazendo para o dia de hoje hinos verdadeiros de adoração. Exposição da palavra. Logo após, Salomão dirigiu-se ao povo fazendo uma síntese da história sagrada até aquele instante. Na verdade, Salomão ele fala ali do desejo, né, que na verdade o próprio Deus tinha de ter uma casa para ali adorarmos a Ele, né, no caso para o povo adorar a Ele. Então ele vai falar aí ele vai citar, né, que Deus tirou o povo do Egito ali, né, e Deus tinha realmente essa intenção de construir um templo, e Davi quis construir, mas Deus não deixou Davi construir, e o templo finalmente foi construído por Salomão, e ali eles estavam, naquele momento, né, ele deu essa palavra para mostrar para o povo, lembrar o povo, né, de tudo que eles tinham passado na construção desse templo, porque era realmente o desejo do coração de Deus. Oração. Oração também é um elemento do culto. O rei dirige-se agora a Deus em oração, agradecendo por aquele momento. Ele intercede por Israel e pelos gentios. Na verdade, todo o capítulo 6 aí de 2 Crônicas é a oração de Salomão. É uma oração muito grande. É uma oração onde Salomão vai descrever tudo, vai falar. Ele começa adorando a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus fez por eles. Então a oração de Salomão é um exemplo de oração. Leia 2 Crônicas 6. Ele confessa os pecados, reconhece que são pecadores. Então ali ele adora, ele clama a Deus, ele intercede, né, claro, tanto pelo povo de Israel como pelos gentios. Ele vai falar do estrangeiro, ele vai falar do povo estrangeiro, o povo que não pertence à nação de Israel. Então para que Deus possa olhar para esse povo também. E realmente aqui ele estava certo em fazer isso, porque o propósito de Israel era abençoar todas as nações da terra. Então ali Deus já usando Salomão na sua oração já deixa isso bem claro, né, que Deus queria realmente abençoar todas as nações através da nação de Israel. Leitura da palavra. A leitura da palavra também acontecia no culto levítico. A gente olha para, por exemplo, Neemias e Esdras, ali quando eles reuniram o povo para ensinar a palavra para o povo. Né? O povo já falava uma língua diferente, falava aramaico, né? E Neemias e Esdras, eles liam e interpretavam, porque as escrituras estavam em hebraico, e explicavam, né? Ele não somente lia, mas explicava o que estava, e o povo sentado ali ouvia a palavra de Deus e não tinha nenhuma bagunça, todo mundo prestando atenção, todo mundo reverenciando a palavra. Então leia essa passagem de Neemias aqui, que você vai ver, né, que o povo realmente prestava atenção na palavra. O culto tem que ter a palavra. E nesse período, a partir daí, os sacerdotes também colocaram-se à disposição de ensinar a lei ao povo de Deus. Esse costume de ensinar a lei de forma mais assim metódica surgiu ali depois de Neemias e Esdras. Foi onde o povo realmente começou a estudar a palavra, os sacerdotes ensinando o povo e tudo mais. Então a palavra de Deus é importante. Nos nossos cultos sempre fala, né? Chegou o momento mais importante, que é a palavra, mas uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Será que a palavra tem sido o mais importante do culto? Será que os nossos pregadores estão bem preparados para trazer uma palavra realmente que toca no coração, com unção? Será que o nosso povo está tendo reverência na hora de ouvir a palavra? Então a gente tem que começar a questionar algumas coisas, né? Porque a palavra sempre foi um elemento importante, fundamental do culto a Deus no Antigo Testamento, na igreja primitiva, e tem que continuar sendo nos dias de hoje.
a bênção, né? Ou seja, a bênção a gente chama hoje de bênção apostólica, né? Mas a bênção, ela é uma tradição antiga, é uma tradição que já existia no culto primitivo, lá no culto da antiga aliança, né? E essa bênção no final do culto, no final da adoração, ali no final dos momentos de reunião do povo já era comum. O culto levítico, né, era encerrado com essa bênção araônica. A gente observa que tem uma bênção aí em Números, eu vou ler ela daqui a pouco, essa bênção araônica, eu particularmente não vi um relato que realmente era essa bênção usada no final das celebrações, mas era comum no culto do Antigo Testamento ter uma bênção proferida no final. Na época da sinagoga também tinha, né, no final tinha uma bênção ali proferida. E ao serem assim abençoados, os filhos de Israel conscientizavam-se de que eram propriedade particular do Senhor. Que bênção era essa? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 a 26. Então a gente observa nessa passagem de Números que é uma bênção onde fala realmente, né, de que Deus está com o povo. O Senhor te abençoe e te guarde, faz resplandecer sobre ti, né, e te dê a paz. Então aqui o povo saía abençoado. Né? Se era essa bênção aqui ou era outra, não vem ao caso. Mas é uma bênção que a gente observa que realmente fala no coração, né? E no final do culto, da adoração, dos momentos de adoração, que a gente pode chamar de culto, né? O povo saía com essa bênção, com esse sentimento de que realmente pertenciam ao Senhor. Finalidades do culto levítico, né? Terceiro tópico, adorar ao único e verdadeiro Deus. Ao reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava duas coisas. A primeira, a aceitação do único e verdadeiro Deus. Eles aceitavam a Deus como sendo Deus verdadeiro, Deus único. Não tinha outro Deus. Colocar Deus como sendo Deus verdadeiro e Deus único, isso é muito importante. E a rejeição dos deuses pagãos, que é outra coisa também muito importante, é automático. Uma vez que tu aceita Deus como o Deus único, automaticamente você rejeita todos os outros deuses. E assim acontecia na comunidade de Israel. Aceitando Deus como Deus único e verdadeiro, todo o resto não era nada. Era somente ali barro, madeira, não servia de nada, era uma rejeição completa dos deuses pagãos. Leia aí Levítico, Salmo, né, que você vai ver melhor, né, como que o povo realmente prezava por isso. Muitas vezes, claro, quando o povo não buscava Deus de forma verdadeira, eles acabavam caindo na idolatria e adorando outros deuses. Para que todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Então esse culto, né, afastava aí dos israelitas o culto verdadeiro, né, afastava o povo de adorar outros deuses, né, e realmente a questão da idolatria foi um problema muito grande. Quando eles não estavam prestando um culto verdadeiro, eles caíam na idolatria. Então, enfim, né, não reconhecer Deus como verdadeiro Deus acaba sendo realmente um problema e não faz com que o culto verdadeiro não aconteça, né? Reafirmar as alianças antigas. O propósito também aqui é que eles sempre estavam lembrando das alianças, né, que Deus fez com o seu povo. Então, o culto levítico, os filhos de Israel professavam as alianças que o Senhor firmara com Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Sempre no culto, sempre na adoração, eles estavam fazendo referência ao momento em que Deus foi lá e firmou um compromisso com esses homens. E Deus cumpriu, realmente Deus cumpriu. E eles sempre estavam ali na expectativa do cumprimento de outras promessas que Deus tinha feito, mas não tinha se cumprido ainda. Levítico 26, 45 vai dizer: antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus, e eu sou o Senhor. Então o povo, mesmo que o povo errava, mesmo que o povo pecava, desobedecia, Deus estava falando: eu vou cumprir o que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus sempre estava falando isso: eu vou cumprir a minha aliança. Então Deus firmou várias alianças e ele sempre estava relembrando o povo que ia cumprir as suas alianças.
Já em seus cânticos, reafirmavam a fé na presença de Deus em sua vida familiar e comunal. Então a gente observa que os cânticos realmente eram focados na adoração a Deus, no poder de Deus, né? E leia Salmo 105, onde a gente observa ali que é uma descrição de toda a história, de todos os livramentos do povo de Israel que Deus deu para o povo. Salmo 105 é um salmo maravilhoso, leia, é um salmo grande, né? A gente não vai ler aqui porque ele é muito grande. Né? Citando aqui Salmo 47:9, os príncipes do povo se ajuntam, o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Então o povo sempre estava lá em mente, tendo em mente que eles pertenciam ao Deus verdadeiro, é o Deus de Abraão, lembrando sempre do seu patriarca Abraão, né, e entendendo sempre que Deus, ele é dono de tudo, é elevado acima de todas as coisas. 3.3, professar o credo divino. Em seus cultos, os israelitas, guiados pelo ministério levítico, professavam seu credo. Qual é o credo deles, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui a gente já falou anteriormente, reconhecer Deus como o único Deus. Isso aqui era o credo deles. Eles tinham que reconhecer, em primeiro lugar, que Deus é único. Só existe Ele e ponto final. Não tem outro Deus. Então isso aqui está resumindo toda a teologia do Antigo Testamento. Reconhecer Deus como o único Deus. Não tem outro. Somente Ele é Deus. Que a Igreja de Cristo recite a doutrina divina. Então a gente tem que sempre lembrar disso aqui, porque a gente às vezes fala assim, porque claro, Deus é o único Deus, Deus é o único Deus. Mas o nosso coração muitas vezes está envolvido com outros deuses, né? No sentido de que não que a gente se curva diante de uma imagem, mas que nós começamos a colocar outras coisas como prioridade na nossa vida. Então quando nós colocamos trabalho, casa, dinheiro ou qualquer outra coisa em primeiro lugar na nossa vida, nós já estamos praticando a idolatria e Deus não é mais o único na nossa vida. Então nós temos que sempre estar olhando para a nossa vida para não colocar outros deuses diante de nós, né, e não reconhecer Deus como Deus verdadeiro. 3.4, aguardar o Messias. No livro de Salmos há uma elevada cristologia que descreve a paixão, a morte, a ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus como Rei dos Reis. Então aqui tem alguns salmos messiânicos, Salmo 22, Salmo 16, Salmo 110, Salmo 2, se eu não me engano, Salmo 75. Tem outros salmos aí que são salmos messiânicos. Então são salmos que descrevem o Messias, que fala do Messias. Salmos que falam realmente de Jesus. Então a nação de Israel era uma nação messiânica, uma nação que estava esperando o Messias, o Redentor. E dentro do livro de Salmos, na adoração, e por que citando Salmos aqui? Sendo que tem outras passagens no Antigo Testamento que falam do Messias. É porque os Salmos eram os hinos usados na adoração, estava presente no culto. Cristo estava presente no culto levítico. Não, porque Jesus só está presente depois que ele veio, morreu, ressuscitou depois da igreja primitiva. Não. Cristo também estava presente lá no culto levítico, através do sacrifício que apontava para Cristo, através dos louvores, porque os salmos falavam de Cristo, descreviam Cristo em todos os seus aspectos. Um israelita crente e predisposto a servir a Deus, sempre iria lembrar do Messias e jamais seria surpreendido com a chegada do Messias, que foi o caso de Simeão. Simeão, ele sempre esperou o Messias. Ele queria ver a salvação de Israel. Então, o culto levítico era essencial e tipologicamente cristológico. Quando a gente lê essa passagem aqui de Lucas 2, 25 a 35, é a passagem que fala realmente de Simeão, que esperava o Messias. Então, o Simeão, ele conhecia as Escrituras Sagradas e sabia que um dia viria o Messias e estava nessa expectativa. Quando o Messias chegou, como ele era um judeu verdadeiro, que conhecia as Escrituras, ele reconheceu a chegada do Messias. Então a gente vê aí que tudo que tinha no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, apontava para esse Messias, e o bom judeu, o judeu verdadeiro, ia identificar isso aqui e reconhecer o Messias quando ele chegasse, que foi o caso de Simeão. Amém? Então a gente fica aqui nesse 3.4, nesse subtópico aqui, sabendo que a adoração também envolvia fé, que um dia viria o Messias, e Cristo estava presente lá na adoração do culto levítico. Conclusão.
Os filhos de Israel não souberam cultuar a Deus como ele o requer de cada um de nós. Por isso deixaram-se contaminar pelo formalismo. Apesar de sua rica e significativa liturgia, adoravam a Deus apenas com os lábios, pois o seu coração achava-se distante do Deus de Abraão. Vale ressaltar que isso aqui era casos pontuais. Tinha momentos, sim, que o povo adorava. Tinha momentos que o povo buscava a Deus, passava um período muito grande buscando e adorando a Deus. E aí depois de um tempo eles começavam a desviar, praticar idolatria, depois Deus puxava a orelha deles, eles voltavam de novo à adoração verdadeira, né, até que eles foram para o cativeiro e quando retornaram do cativeiro praticamente erradicaram a idolatria. Só que depois do cativeiro surgiu um problema do formalismo. Quando Jesus chega, né, quando Jesus nasce e vai viver naquela época ali que ele viveu, né, há até um formalismo muito grande que é herança, né, desse extremo, né, de querer evitar a idolatria, mas eles caíram no outro erro, né, de fazer um culto simplesmente da boca para fora e não do coração verdadeiro. Então, mas assim, não é regra geral dizer que o povo de Israel não soube adorar Deus, não soube cultuar. Não, eles souberam, eles fizeram e deixaram o exemplo. Momentos específicos eles não fizeram da forma correta e pagaram o preço por isso. E aí fica o exemplo para nós. O que nós temos que fazer? Adorar Deus em espírito e em verdade. Nós temos que entender que a adoração envolve realmente um espírito aquebrantado, né, estar sempre na presença de Deus e ter fé. Né? A adoração verdadeira tem que ter fé, né, um coração aquebrantado, arrependimento. Apresentamos o Senhor o culto racional. Quando cultuamos verdadeiramente a Deus, sua glória jamais nos faltará. Então, um verdadeiro culto vai fazer com que a glória de Deus esteja sempre presente. Encerro aqui a aula. A gente chega aqui agora nas perguntas, caso você use o slide na sua igreja e quiser fazer as perguntas aí para os seus alunos. Né? Aqui tem os cursos do EBD em Foco, onde você pode acessar o EBD em Foco, fazer esses cursos, se capacitar mais e mais, né? E a gente fica por aqui. Compartilhe com seus amigos, comente, deixa o seu comentário aí, deixa a sua participação. O EBD em Foco está aí para oferecer o melhor conteúdo para que você seja um professor de excelência. A paz do Senhor, até a próxima aula.